Olá, eu sou a professora Tatiana Polidoro e estou aqui para falarmos da nossa rotina do dia 23 de novembro. Ela será dividida em duas partes, a parte de língua portuguesa e a parte de matemática. A parte de língua portuguesa, nós vamos começar com o cabeçalho, que sempre fazemos diariamente. Professor Walter Paiva, o nome da cidade, o dia do mês, o nome do mês, o ano, o dia da semana, o seu nome, o meu nome, rotina, língua portuguesa e matemática. Ainda no caderno, coloque língua portuguesa, ler e escrever, volume 2, sequência didática, percorrendo museus do Brasil, atividade 1A, páginas 134 e 135. Pare o que você está fazendo agora e preste atenção na explicação da aula. No roteiro tem dois textos que está falando que tem que fazer uma atividade. Antes disso, vamos prestar atenção o que é essa sequência didática percorrendo museus pelo Brasil. É uma sequência didática que tem esse nome. O objetivo é conhecer e reconhecer alguns museus brasileiros, seus respectivos acervos. Acervos é o que contém dentro do museu, bem como aprendizagens que possam ocorrer nesse espaço, por meio da leitura de suas estruturas básicas e da natureza de seus acervos. Os alunos, vocês serão convidados a indicar visitas a alguns museus de que mais gostaram. Assim como organizar o planejamento de uma visita a um museu da cidade, ou mesmo de uma cidade vizinha. Infelizmente, por circunstâncias da pandemia, nós não poderemos visitar nenhum museu de Ribeirão Preto, mas nós daremos dicas de museus para as pessoas no blog que vamos montar. Então, vamos lá. Muitas pessoas não conhecem, não sabem o que é um museu. Então, eu trouxe para vocês o significado do que é um museu. É uma casa de criação onde se preserva a memória de uma cidade, de um país, de uma pessoa. Enfim, é o lugar de histórias interessantes que nos faz viajar no tempo. Mas apesar de contar histórias que já aconteceram, o museu é o lugar para pensarmos o presente e refletirmos sobre o nosso tempo. O museu é um lugar que tem muita cultura, onde a gente aprende muito sobre uma determinada sociedade. Eu vou passar alguns museus que tem no estado de São Paulo. Esses que eu vou passar são os que estão na cidade de São Paulo mesmo. A Pinacoteca, que é esse prédio que está passando para vocês, ela tem um acervo de 4.000 peças que reúne trabalhos dos artistas paulistas como Almeida Júnior, Pedro Alexandrino, Oscar Pereira da Silva, e também abriga as obras representativas de Cândido Portinari, que é um pintor que está próximo a nós, aqui em Brodowski. Ele era de Brodowski. Anita Malfatti, Vitor Brecheret, Tarsila do Amaral e de Cavalcante. A Pinacoteca é muito para a área de artes. O prédio ocupado pela Pinacoteca foi projetado por Ramos de Azevedo em 1897. Olha quanto tempo! E hoje abriga em seus salões, seus taurados, importantes exposições, como as de Rodin e Miró, o pavilhão de artes localizado no Parque do Ibirapuera. Também faz parte da Pinacoteca do Estado. Então, esse tipo de museu é mais para a área de artes. E
nessas obras a gente vai conhecer muito do que era retratado a partir de 1897, que era retratado na sociedade. Agora é esse daqui. Paço das Artes. As ações do Paço das Artes abrangem todos os segmentos: artes visuais, plásticas, visuais e multimídia. Então, quer dizer que tem as artes plásticas, que são quadros, visuais, que remetem a, a quadros também, e multimídia, aquelas que fazem parte da tecnologia. A programação engloba exposições, exibições de vídeos, palestras, simpósios, shows, festas, espetáculos de dança, eventos musicais, festivais, multimídia e oficina para crianças e adultos. Atualmente, o escritório do Paço das Artes funciona de forma temporária no Museu da Imagem e do Som. A convocatória da temporada de projetos, programa que abre espaço à produção, fomenta e difusão da prática artística emergente, revela os nomes que são destaques na cena de arte contemporânea. Mais um museu para falar de artes. Museu Paulista. Esse ele já vai mais para a área da história. Por quê? Ele é conhecido como Museu do Ipiranga. Quem lembra nas aulas de história sobre a independência do Brasil? Ele tem um acervo de 150 mil itens, abrangendo coleções de objetos mobiliários, que são móveis, obras de artes, quadros, com relevância histórica. Tudo que tem dentro desse museu vai falar sobre a história do Brasil, sobretudo que possui relação com o período que abrange a independência, que foi em 1888. Inaugurado oficialmente em 1895, é o mais antigo museu público de São Paulo. Uma das obras mais conhecidas de seu acervo é o quadro Independência ou Morte, do artista Pedro Américo, de 1888. É uma obra muito bonita que mostra Dom Pedro com toda a cavalaria, com a espada erguida, falando. E desde agosto de 2013, o museu está fechado para o público, para obras, restauros e reparos. A previsão de abertura é em 2022, então ele está sendo reformado. Temos o Museu do Futebol. O museu permite ao visitante entender como o futebol, um esporte inglês de elite praticado por brancos, aos poucos ganhou novos traços e se tornou brasileiro, popular e mestiço, como a própria cultura brasileira, a partir de 3 eixos: emoção, história e diversão. O museu conta a história do futebol. Mostra, por exemplo, que o futebol tem a ver com a arte, o impacto do esporte na vida das pessoas, a história das Copas do Mundo, além de garantir a interatividade com o público. O visitante tem acesso a uma sequência. Pessoal, essa sequência aqui, não tem a trema. É que eu peguei de um site antigo. Sequência de experiências visuais sonoras que relacionam o esporte e a vida do brasileiro do século XX. No total, são 6 horas de imagem exibidas em vídeo. Então, esse museu, tudo vai ser passado através dos vídeos. Esse é o Museu do Café Brasileiro. É lá em São Paulo. O prédio Museu do Café foi inaugurado em 7 de setembro de 1922,
no centenário da independência do Brasil. Eu tinha falado 1822, 1888, na verdade é 1822 a independência. O edifício foi erguido em Santos. Então não é em São Paulo, é em Santos. Então, maior praça de café do mundo. Então, Santos tinha a maior praça de café e sediava a Bolsa Oficial do Café. O último pregão aconteceu na década de 1950. Então, pessoal, nós temos a Bolsa de Valores em 1950, 1922 a 1950 tinha a Bolsa do Café, que era nesse prédio. A última foi em 1950. O café, ele era algo de muito valor, até hoje. E até 1986, quando foi desativado, funcionou para divulgar a cotação do café no mercado internacional. Após 10 anos fechado, foi restaurado em parceria com o governo Mário Covas e reinaugurado em 1998. Atualmente é mantido pela Associação dos Amigos do Museu do Café, com obras de Benedito Calixto, espaço de exposições e, claro, uma cafeteria. Outros museus que nós temos: o Museu de Zoologia da USP, que vai falar só de animais, o Museu da Pesca, Museu da Arte Sacra, Museu da Arte Contemporânea da USP, Museu da Língua Portuguesa, Museu da Imagem e Som, Museu da Diversidade, que vai falar da cultura de diferentes povos, Museu da Casa Brasileira, Museu da Imigração, Memorial da América Latina, Estação Pinacoteca, Centro Cultural do Liceu de Artes, Catavento, Casa das Rosas, Arquivo do Estado e o acervo do Palácio dos Bandeirantes. Cada tipo de museu vai contar uma história, um tipo de cultura. Então vamos lá. Na página 134 e 135 está falando assim: nessa sequência de atividades, seu professor irá apresentar alguns museus brasileiros, conforme eu passei para vocês, e seus respectivos acervos. Você será convidado, por meio da leitura, a indicar visitas a alguns museus que mais gostou. Na primeira etapa, seu professor irá organizar uma roda de conversa sobre o que se conhece sobre os museus, utilizando algumas questões como: quem já visitou um museu? Alguém de vocês já visitou um museu? Se alguém já visitou, fale no grupo, ok? O que vocês viram? O que vocês conheceram? Quais museus já conheceram ou já ouviram falar? Sua cidade possui algum museu? E aí, pessoal, Ribeirão Preto tem algum tipo de museu? Logo após, você deverá escolher algum dos materiais disponíveis no centro do círculo para localizar e selecionar informações sobre visitas aos museus. Você poderá sinalizar a escolha utilizando diferentes estratégias, tais como deixar o livro, revista, jornal aberto na página em que se encontra o conteúdo escrito, dobrando o cantinho da página, utilizando painéis com bilhetes sobre o assunto, entre outras. Na sequência, você compartilhará com a turma o que e onde encontraram durante a socialização. Indique o portador: livro, revista, jornais, panfletos, tabloides, guias turísticos. Você pode ler alguma das recomendações que achou interessante e curiosidades a respeito do lugar escolhido. Isso nós deveríamos fazer em sala de aula. Como não estamos em sala de aula, foi adaptado. De que maneira? Vocês vão escolher, podem colocar no caderno, atividade 1. Escolha um dos textos a seguir para responder as perguntas abaixo. Então, tem dois textos aqui, ó.
esse primeiro texto, que chama Diogo Almeida apresenta a vida de professor, e Ribeirão Preto, exposição Filhos do Café, apresenta obras do Museu do Café Coronel Francisco Schmidt. Então, primeira coisa, escolheu o texto. Aí vocês vão colocar texto, o nome do texto que vocês escolheram. Aí vai colocar letra A, qual é o nome do museu? No texto que vocês escolheram, tem o nome do museu, tem a cidade onde fica e tem o acervo deste museu. Então vamos lá. Primeiro texto. Diogo Almeida apresenta vida de professor. A Teatro GT traz. É o teatro ali, né? Erraram. O Teatro GT traz de volta a Ribeirão Preto depois do sucesso do ano passado. Vida de professor com o comediante Diogo Almeida. Dia 3 de maio, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Pedro Almeida. Olha só. Vamos arrumar aqui. Aqui, tá falando alguma coisa de museu? Primeiro parágrafo já fala da onde está falando, né? Nem preciso mais ler o texto. Já sei que vou escolher o segundo texto. Ribeirão Preto, exposição Filhos do Café, apresenta obras do Museu do Café Coronel Francisco Schmidt. A exposição acontece de 22 de outubro a 22 de novembro no ateliê CH Faria, no Ribeirão Shopping. O Complexo de Museus, seção da Secretaria Municipal da Cultura de Ribeirão Preto, promove exposição Filhos do Café, aberta para visitação até o dia 22 de novembro, no ateliê CH Faria, setor Mogiana, no Ribeirão Shopping. Então, pessoal, vamos voltar lá nas perguntas. Qual é o nome do museu? É uma pergunta explícita. O que é explícita? Você vai encontrar de cara no texto o nome do museu. No próprio título já apresenta o nome do museu, então vocês têm que responder de forma clara e precisa. O nome do museu é... Aí vocês vão dar o nome do museu. A cidade, tem o nome da cidade bem nítido, né? E o acervo é o que consta nesse museu. Então, o acervo já é uma pergunta onde vocês vão ter que ler a primeira vez, voltar lendo a segunda, parágrafo por parágrafo, para encontrar sobre o acervo. Vamos continuar. Além de conhecer mais sobre a história do período cafeeiro em Ribeirão Preto e região, os visitantes poderão apreciar objetos característicos da cultura cafeeira, como moinhos, mostruários com tipos de grão de café, bustos de personalidades importantes para a cidade na época, pilão hidráulico e outros. A exposição retrata momentos importantes da nossa história que fizeram de Ribeirão a capital do café, conhecida mundialmente por sua produção e qualidade de grãos, ressalta José Venâncio Júnior, chefe dos Museus Histórico e do Café. Complexo de Museus. O Museu Histórico de Ribeirão Preto tem este nome pois foi idealizado por Plínio Travassos dos Santos e localizado em um complexo onde abriga também o Museu do Café, local onde funcionou a antiga casa-sede da Fazenda Monte Alegre de Ribeirão Preto, uma das mais importantes fazendas do Brasil, nos tempos áureos da economia cafeeira. Pessoal, prestem atenção que nesse trecho está falando de dois tipos de museu, tá?
a gente está procurando o nome do museu da reportagem, então prestem atenção bem nisso. E é interessante que esse tipo de museu, ele tem muito a ver com aquele museu de Santos, que Santos tinha a maior praça de café, e já a nossa cidade, ela foi muito importante na época do café. O acervo reunido por Plínio até 1950, destinado ao Museu Municipal, foi formado com doação dos próprios artistas. No caso de pinturas, esculturas, outros objetos foram ofertados por instituições tais como Museu Paulista, Instituto Butantan, Museu Nacional, Instituto de Zoologia do Estado, Instituto Oswaldo Cruz, entre outros. Plínio empreendeu uma série de viagens e criou uma rede de contatos junto aos órgãos públicos e instituições de cultura, conseguindo trazer para o Museu de Ribeirão Preto peças em doação. Em 28 de março de 1951, o museu foi aberto com sessões de artes, história, etnologia indígena, zoologia, geografia, e numismática. Os museus históricos e do café abrigam um dos mais importantes acervos relacionados ao café. Formam por cerca de 6.000 objetos, dentre eles documentos históricos, fotografias, numismáticas, etnologia indígena, mineralogia, mobiliário, indumentária, além de obras de arte, como pinturas e esculturas de artistas de renome, como Victor Brecheret, Rodolfo Bernardelli, José Pereira Barreto, Tito Bernúcio, Oscar Pereira da Silva, J.B. Ferri, Odete Barcelos, Colette Pujol, muitas com temática histórica, principalmente do café. Então, pessoal, o acervo. Na reportagem está falando de 2 tipos de acervo. A gente tem que procurar aquele que está falando exclusivamente do Museu do Café, né? Então, prestem bastante atenção nisso. Serviço: exposição Filhos do Café, quando? Até 22 de novembro, onde? Ateliê CH Faria, setor Mogiana, do Ribeirão Shopping. Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite, 1540, Ribeirão Preto, visitação de segunda a sábado, das 10 às 22, domingos e feriados, das 14 às 20, acesso gratuito. Esse texto foi tirado do site do Museu do Café. Então, como que vai ficar o caderno? Ó, eu tô mandando para vocês como que ficará o caderno. Vocês terão que mandar a foto desta maneira, ó, com o cabeçalho, a rotina, o que foi em língua portuguesa, as perguntas. Eu deixei em branco porque eu vou precisar procurar, ok? E aí, como que vocês vão mandar no grupo? Vocês vão compartilhar comigo, mas terão que colocar o dia, porque tem muita gente que joga no grupo e é difícil saber, ó. Então, lição 23 de novembro, eu peguei um exemplo da Ana Beatriz, a lição de língua portuguesa. Então, toda vez que for colocar uma foto no grupo, me fala de quem é, de que dia é e de qual matéria, ok? Vou mandar para vocês agora a rotina de matemática.